Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um call da Gard. Hoje a gente tem aqui o Daniel Wicks para falar parte de cenário econômico e o Carlos Calabrese para falar um pouco sobre o resultado do mês e sobre as estratégias. Antes de eu passar a palavra para o Daniel Wicks, eu queria só dividir com vocês o início de um novo fundo, mais um fundo da Gard, o Fundo Paris. Tá? Nós começamos o Paris com duas seguradoras, uma seguradora vinculada a banco e uma seguradora independente. O Paris ele é a estratégia do Portos adaptado para a Previdência. Bom, então, o Paris, atualmente, a gente tem um FIE tipo 1, uma seguradora independente, podendo já receber a alocação de participantes. Esse é um produto para investidor qualificado, e ele replica as estratégias, então, do Portos, que é a nossa versão mais alavancada dentre a família de multimercados. Eu vou ficar à disposição para quem tiver interesse de conhecer um pouco mais do produto, né? Vocês já têm meus contatos, podem me contatar tanto por e-mail quanto por telefone, tá bom? Como esse call, o foco é para falar de cenário e de estratégias, eu vou permanecer aqui tanto no call quanto no e-mail à disposição para tirar alguma dúvida do produto. Eu vou passar então a palavra para o Daniel Wicks, para começar o nosso call, falando de cenário. As perguntas a gente vai deixar para fazer no final, tá? As perguntas podem ser feitas via Q&A, via chat, e no final a gente vai consolidar tanto as perguntas para o Wicks quanto as perguntas para o Calabrese. Wicks, você pode seguir começando a sua parte, por favor? Obrigado, Nath. Bom, boa tarde a todos, bem-vindos a mais um call aqui da Gard. Vou começar com a parte de cenário econômico, né? Começando, como sempre, pela parte internacional, né? E aí, aqui, como não podia ser, a gente começa com os Estados Unidos. Ontem a gente teve o FONC, até com uma mensagem, né, que foi vista um pouco mais dovish aí por conta de, enfim, sinalizar uma barra bem alta, né, para o Fed subir aos passos 75, mas ele já anunciou aí que pelo menos as duas próximas reuniões são no passo de 50, né, um passo bem forte, né, para os padrões do Fed, e a gente continua com a visão que eles vão ter que subir ao passo de 50 até o final do ano, levando o Fed Funds para 3,25. E aí, basicamente, o que a gente está olhando, né, eu já mostrei várias vezes aqui em outros meses o gráfico de inflação, acho que não é segredo para ninguém que a inflação lá está rodando super forte, mas aqui eu quis trazer um pouco do mercado de trabalho, né, e essa, na verdade, é a preocupação maior que a gente tem hoje, né, lembrando que amanhã a gente vai ter os dados do payroll e o mercado vai se debruçar isso, mas basicamente a gente está vendo no gráfico da esquerda esse grande desequilíbrio, né, entre a oferta de mão de obra, que é justamente a linha azul, e a demanda, né, por mão de obra, que é a linha preta. Isso faz com que você tenha uma tendência, né, de aumento de salários, a gente tem visto isso. Inclusive, amanhã, acho que o dado mais importante, mais do que a criação de vagas, vai ser a parte, né, do aumento de rendimento. E aí, o que acontece é, quando você tem um mercado de trabalho, né, muito apertado, e a gente pode ver isso daí também no gráfico da direita, onde a gente vê a taxa de desemprego aí em níveis históricos muito baixos, é que toda essa pressão, né, e são coisas que tem bastante coisa pontual, tem choque de petróleo, tem, enfim, problemas de cadeia, mas quando você dá um choque de inflação numa economia com um mercado de trabalho muito aquecido, isso daí tende a se perpetuar, né? Eu acho que justamente é isso que o Fed está fazendo, né? Obviamente, aí ele ainda fala, vamos ver se a gente tem que subir para o neutro, além do neutro, mas para a gente está muito claro que eles têm que subir rápido, né? Obviamente, ele tirou, a gente acha que é mais fácil ele subir, né, até acelerar o passo, mesmo dizendo que não, para 75, do que desacelerar para 25, dada a situação econômica nos Estados Unidos. Dito isso, a gente não muda nosso cenário e segue com uma cabeça aí de um mundo muito inflacionário e os bancos centrais, aí, principalmente o Fed, correndo atrás do prejuízo, né? Eles ficaram muito atrás da curva e vão ter que continuar subindo juros aí fortemente nos próximos meses. Bom, vindo para a Europa, né, aqui a gente tem uma situação mais complicada, não muda o que a gente espera aí né, no final das contas a gente acha que eles também vão ter que subir juros, mas a gente vê o ECB enfrentando aí um trade-off bem mais ingrato, né? A gente viu revisões para baixo, né, nas projeções de PIB e revisões para cima nas projeções de inflação. Aí quando a gente olha lá o PPI, né, o índice de preços ao produtor rodando acima de 36%, assim também entrando um choque bem grande, lembrando que lá também a taxa de desemprego está em níveis baixos, né, para a região, e a gente vê aí com preocupação
o Banco Central Europeu ainda está com a taxa de juros negativa e fazendo que o I nesse choque mega inflacionário global, tá? Então, dito isso, a gente, enfim, imagina que eles devam subir aí 3 vezes os juros esse ano, saindo da taxa negativa, né, indo para ela levemente positiva, e isso deve continuar ao longo do ano que vem, tá? Então, a gente também, apesar dos trade-offs mais ingratos na região, a gente vê essa reprecificação também acontecendo na zona do euro e, assim, pode até ser mais do que 3 vezes esse ano, né? Então, de forma geral, a gente continua também com essa cabeça aí altista para juro na zona do euro. E aí, o próximo slide, eu vou falar um pouco do Japão, que é um case que a gente tem se debruçado aí mais nos últimos meses. Basicamente, a gente tem visto o Japão descolado do resto do mundo, com uma política monetária ainda muito estimulativa e dando sinais que não vai reverter tão cedo, né? Então, até na última reunião do BOJ, a gente viu o Kuroda, né, reforçando, inclusive falando que vai fazer leilões todos os dias e em montantes ilimitados, tudo para deixar a taxa de juros de 10 anos em 0,25, né? Lembrando que eles têm o Yield Curve Control, que nada mais é do que controlar a taxa de juros de 10 anos entre o range de menos 0,25 e mais 0,25, né? E aí o que chama atenção, por exemplo, um dia de hoje, né, que a Treasury de 10 anos ultrapassa 3, e a gente fica vendo aí uma pressão muito grande para que o Japão também comece a flexibilizar sua política monetária. Enquanto isso não acontece, né, o que a gente tem visto é uma depreciação forte do Ien, né, então o dólar Ien está subindo bastante, seguindo justamente esse diferencial, né, e aí isso daí, além de criar pressões políticas, a gente tem visto o Ministério da Fazenda lá criticando essa depreciação, mas também deve ajudar aí a fazer pressões maiores sobre a inflação, né? No gráfico aí da direita, a gente vê que o headline, né, do CPI tem subido, né, basicamente por preço de energia, e o core tem se mantido relativamente baixo, né? Tem umas questões técnicas aí, mas o ponto o Japão é um país, né, um grande importador de energia, de alimentos, justamente os produtos que têm estado bem pressionados aí nos mercados globais, e com uma depreciação forte, né, que a gente viu do JPY, né, do Ien, isso daí deve alimentar ainda mais a inflação, né? Então, ele ainda pode se dar o luxo de manter essa política monetária expansionista no curto prazo, mas a gente acredita que o Japão só está lagging nesse processo inflacionário, deve ver pressões inflacionárias mais relevantes à frente, e aí, em algum momento, ele deve abandonar essa política aí de curve control, ou pelo menos diminuir o prazo, vai para 5 anos, isso levaria aí a um aumento mais expressivo das taxas de juros mais longas, né? Então, isso é um case também que o Calabrese vai comentar, que a gente tem estudado aí com mais lupa e com uma lupa, enfim, mais de perto, justamente para tentar entender o timing em que o BOJ vai soltar essa política, tá? E aí, por fim, eu acho que é uma discussão grande que a gente tem tido aqui, que são os riscos vindos de China, né? Então, na reunião passada eu mostrei os dados de Covid subindo bastante, a gente tem visto não só Xangai em lockdown, mas isso daí também vazando alguns bairros em Pequim. Isso daí traz uma preocupação grande, né, dado que eles têm aquela política de 0 casos, ou seja, mesmo o resto do mundo conseguindo lidar muito melhor com a doença, né, e agora ela está muito menos nociva, e, portanto, a gente não deve ver lockdown no resto do mundo, mas na China ainda continua bem preocupante, né? E aí, aqui também, assim como o Japão, né, eles estão tendo uma política monetária divergente do resto do mundo, né? Então, eles não têm nenhuma perspectiva de subir juros, inclusive a inflação lá também tem estado mais baixa do que no resto do mundo. Isso daí também tem gerado aí um diferencial de juros que mais recentemente impactou na moeda chinesa, né? Então, obviamente, ele também sofre, porque o Japão é um grande parceiro comercial, né? Então, quando o Japão deprecia, ele também ajuda a levar o CNY, né? O Yuan, mas para a gente a nossa preocupação é essa divergência que a gente está vendo de política monetária entre o Ocidente e o Oriente, né? E aí leia-se basicamente Japão e China, isso tem levado a um fortalecimento do dólar e, em particular, o enfraquecimento do Yuan, né, é muito ruim para emergentes, né? Então a gente viu que assim o grande sell-off de moedas emergentes, é o que está exatamente no gráfico, aconteceu mesmo, mas recentemente quando a China
teve essa desvalorização mais rápida do yuan, aí, quase para 6,70. E aí aqui é interessante porque eles gostam, né? Eles olham em relação a uma cesta, né? Eles olham a uma cesta de moedas e por mais que o dólar e o yuan esteja mais valorizado, quando a gente olha essa cesta, né? Ela ainda está valorizando no ano, né? Então, o que nos diz que pode ter um espaço maior para essa depreciação, e isso daí é ruim para moedas de emergentes, né? Então, isso daí acho que é uma preocupação em particular, inclusive, assim, hoje a gente tem visto aí uma força do dólar muito grande, né? Até por causa da reprecificação contínua da curva de juros. Então, assim, acho que para o nosso cenário, inclusive quando a gente for falar de Brasil, é a maior preocupação, que é justamente você ter um dólar muito forte e isso impactar aqui no nosso cenário, tá? Então, a gente tem olhado também aí com preocupação, né? Nesse gráfico também mostro outras rodadas aí, né? Experiências de depreciação do yuan, e isso sempre impactou nas moedas de emergente, e aí o Brasil não sai incólume dessa, né? Então, aqui, obviamente, eu acho que a gente tem que também lembrar que esses lockdowns que estão acontecendo na China, eles também têm um efeito inflacionário, né? A gente começa a ver de novo algumas empresas já citando problemas de cadeia industrial, e isso faz com que ruim para emergente, mas também ruim para o cenário inflacionário global, né? Então, acho que reforça até a nossa cabeça da parte de juros, né? A gente não acha que a China, desacelerando desse modo, será desinflacionário, pelo contrário, né? Deve ser inflacionário, aí, principalmente na inflação de bens, e a gente também espera que vá ter alguma reação, dado que eles não conseguem reabrir a economia por causa dessa política de zero casos. Uma da reação poderia ser um projeto de infraestrutura mais robusto, né, projetos de infraestrutura mais robustos que também aumentem aí a demanda por commodities, isso aí também seja inflacionário, tá? Obviamente, commodities para cima ajuda, né, emergente, mas o que eu acho que no curto prazo essas desvalorizações de China, né, tendem a se sobrepor, tá? Então acho que aqui é algo que a gente tem que olhar com bastante cuidado aí, e eu acho que é um dos maiores riscos que a gente tem no cenário global, tá? E aí, enfim, vindo para o Brasil, no último call, justamente assim, a gente discutiu quais seriam os potenciais efeitos aí de preços de commodities para cima para o Brasil, né? E obviamente assim, tem os dois lados da moeda. Se o Brasil fosse só um país importador de commodities, teria só um lado da moeda, né? Seria só ruim, porque a gente só teria um impacto inflacionário, pioraria nossos termos de troca, nossas contas externas, provavelmente nosso fiscal também, porque, enfim, todos os países estão fazendo algum tipo de subsídio a combustível, etc., né? É um problema social global, mas o Brasil não, né? O Brasil é um grande produtor de commodities. Então, a gente tem um lado ruim, que eu acho que é o impacto da inflação, e tem o lado bom, que eu vou falar, né? Sobre contas externas e as contas fiscais. Do lado ruim, assim, esse mês foi marcado com uma surpresa bem negativa, né, bem altista de inflação, né, e assim, a gente não pode só culpar commodities, né, a gente continua o termo de tempestade perfeita, continua super válido, o que a gente tem visto aí foi até pressões inflacionárias ainda mais disseminadas, né, e aí é isso que eu mostro olhando aí a média dos núcleos que o Banco Central olha, né, a gente, enfim, chegando no high aí, então existe muita preocupação inflacionária, tá? Então, eu acho que esse daqui, a gente está importando muita inflação do mundo, e aí, de novo, aqui o canal do câmbio vai ser bem importante, porque o que a gente imagina é que a política monetária ela atua por diversos canais, né? E o canal mais importante nesse ambiente que a gente vive seria justamente o canal do câmbio. E aí o que nos preocupa é se o mundo, né, deixar entupido esse canal de transmissão da política monetária, né, pode ser muito ruim para o Brasil, que já vem com uma inflação bem alta, tá? Então, assim, a cara da inflação é muito ruim, né? O que a gente imaginava que poderia ter algum alívio, vindo até do câmbio, né, que tinha apreciado bastante, que era a parte de agrícolas, né? Então, quando você olha aqui, a gente tinha visto commodities agrícolas em reais, né, tinham começado a ceder, já voltaram aqui para perto do high, né? Então a gente não espera que vai ter nenhum alívio aí no curto prazo vindo daí, e até também para a parte de bens, né? Quando a gente olha o IPA Core, né? Então são o índice dos produtores, né,
no atacado, a parte industrial, né? Essa daqui também estava com uma cara que ia começar a ceder, já voltou aqui a ter um rebound, tá? Então, assim, 2 itens que ajudariam, né? Eu acho que de maneira mais significativa, não deram uma cara pior aí mais recentemente, então a gente não espera alívio no curto prazo. Outra coisa também que é uma potencial pressão aí para frente, os preços de petróleo onde estão e o câmbio onde está, né, faz com que você tenha uma defasagem aí significativa, e a Petrobras já com necessidade de repassar preços para os consumidores, né? E aí, não só a gasolina, né, que pega na veia no IPCA, mas também a parte de diesel que está super defasado, né? Então, com o câmbio não ajudando, a gente começa a acumular alguns riscos, por exemplo, de novas rodadas de desoneração sobre o combustível, né? Então, você aumenta o risco fiscal e você aumenta, no curto prazo, as pressões inflacionárias, tá? Então, por isso que a gente está tão preocupado com esse cenário global, impactando um cenário que estava relativamente benigno aí para o câmbio, né? Lembrando que o título da nossa carta aí da parte doméstica, né, do mês passado era só o câmbio salva, né? O câmbio dava um alívio aí para frente da inflação, e agora a gente está perdendo uma parte dessa contribuição, tá? Então, por isso que é a nossa preocupação. Bom, vindo aqui para a parte de política monetária, ontem a gente teve o Copom, assim, que pese o desconforto da gente ver essas revisões aí de expectativas, né, principalmente para 2023, que eu acho que é o relevante, já rodando em 4,10, né, e o Banco Central sinalizar uma parada, né? E aí aqui eu acho que a cabeça, e eu acho que eles foram bem claros que, assim, o mais provável é que parem com mais uma de 50 na próxima, né? Isso daí seria, enfim, você parar em 13,25 e parar para olhar. Eu acho que eles vão dar um sinal de que vão ficar nesse nível por um tempo prolongado, e sem o canal do câmbio você não vai ter muito o que fazer, né? E aí eu acho que a grande questão é a gente, por que você pode se dar o direito de parar mesmo com essa piora do cenário que eu falei de inflação, de expectativas? Basicamente, o Brasil, né, está muito à frente do resto do mundo em termos de política monetária. Esse gráfico da direita justamente é para mostrar isso. Assim, a gente está rodando com um juro real ex-ante, né, acima de 7%. Isso é bem acima do que a gente considera que é o juro real neutro, né, de 3,5%. Tá? E assim, comparando, até estava antes do call aqui, vendo essa métrica aí para outros países da América Latina, né, a gente está praticamente com o dobro de juro real em relação ao resto. Então, eu acho assim, a gente já está, eu acho não, né, os dados já mostram que a gente está numa posição bastante restritiva de política monetária, e isso daí vai fazer efeito, né? Mas o problema é que talvez esse efeito demore mais para acontecer ao longo do tempo, seja porque o mundo é mais inflacionário, seja porque a gente está com essa piora do cenário global aí no curto prazo. Tá? Imagino que nenhum Banco Central vai conseguir convergir a inflação para o ano que vem, né? Eu acho que isso é um movimento global, e, assim, basicamente o sistema de metas de inflação, existe uma flexibilidade, por isso que a gente opera com bandas para você acomodar, né? É difícil o Banco Central já falar que vai acomodar uma inflação acima da meta ano que vem, mas acho que o fato eles conseguem sinalizar que eles estão numa posição super restritiva e vão ficar aí por um tempo bem significativo até a inflação convergir, né? Que aí, enfim, vai demorar mais, dado, enfim, a conjuntura, né? E aí, assim, não é só o cenário global inflacionário, a gente tem reabertura, recomposição de preços de serviços, assim, são várias coisas que não tem muito o que fazer, né? Obviamente que não é interessante fazer essa parada com expectativas desancorando, mas eu acho que existe um meio do caminho. E, obviamente, não se fechou a porta para ir além de 13,25, mas acho que a barra está bem alta, teria que ter novas surpresas aí de inflação de curto prazo ou novas rodadas de depreciação, né? Mas, na parte de depreciação, assim, em que pese o cenário global, né, eu acho que o Brasil segue relativamente bem posicionado, basicamente por ser um grande produtor de commodities, né? E aí a gente citava também a melhora que a gente poderia ver nas contas externas, né, por conta de preço de petróleo. De fato, esse gráfico da esquerda, a gente olha, né, uma boa recomposição aí da arrecadação. Grande parte disso daí é efeito de commodities, né? Commodities pesam bastante aí na receita do governo federal e também dos entes, né, tanto estados quanto os municípios, mas acho que vale a
pena também a gente ver o trabalho que foi feito do lado da despesa, né? E aí aqui a gente traz, enfim, no gráfico da direita, basicamente duas linhas, né? Uma é a despesa total, né? E aí aqui tem muita coisa de Covid, tudo em relação ao PIB, tá? Muita coisa de Covid, então, de fato, assim, a gente teve que fazer um grande pacote fiscal aí, né, ao longo de 2020 e 2021. A gente já está voltando para o pré-pandemia mesmo, né, olhando esses dados totais, mas o que eu acho interessante é a despesa recorrente, né? E essa aqui a gente está voltando para níveis ali de 2012, 2013. Então, de certa maneira, assim, o teto de gastos funcionou, né? Ainda com uma flexibilidade, dado que a gente teve uma pandemia, mas assim, os gastos recorrentes, e é que tanto gasto com previdência, como gastos com pessoal, né? Então, isso daí, de fato, mostra um dever de casa que está sendo feito, né? Que está sendo feito, o teto ajudou bastante. E, assim, se a gente olha esses dados para outros países, nenhum país fez uma volta tão forte quanto o Brasil, né? Então, existe um mérito também pelo lado da despesa que a gente não pode descartar. Juntando esses dois lados, né, a gente vê baixos riscos, né, para o fiscal desse ano. A gente está vendo um superávit de 0,6 para esse ano, basicamente refletindo aí essa enfim, conjunção aí de melhora da receita e uma contenção da despesa, né? Eu acho que isso daí é especialmente importante porque antigamente, quando a gente tinha, né, sem teto, a gente tinha surpresas com receitas e a gente só aumentava o gasto, né? Obviamente que na pontinha aqui está aumentando um pouco o gasto, né? Mas, basicamente por causa do Auxílio Brasil que a gente aumentou, mas eu acho que não bota em risco uma história aí enfim, de alguns anos que os gastos em relação ao PIB têm diminuído, né? Inclusive, um dos dados que vem se falando aí, que pela primeira vez um governo vai entregar, né, no final do ano, o gasto sobre PIB menor do que pegou, né? Então, acho que tem um mérito aí da equipe econômica tão criticada, mas aqui eu acho que a gente tem que olhar os dados e ver que a realidade não é tão ruim quanto os jornais pintam, tá? Então, assim, no fiscal a gente tem essa melhora aí no curto prazo, ao mesmo tempo, muitas dúvidas aí sobre né, a foto é bonita, mas o filme a gente tem dúvida, né? Obviamente que a gente tem uma eleição mais à frente, mas o tema de eleição é espinhoso, a gente vai deixar para discutir, enfim, alguns meses à frente, tá? E aí a parte de melhora de contas externas, essa daqui também é importante, até para dar uma ancorada aí nesse turbilhão internacional, né? A gente tem pelo menos algumas forças gravitacionais que segurem o BRL, né, o real, para que ele não volte àqueles níveis tão desvalorizados, né? E aí, basicamente, assim, a gente tem visto uma balança comercial que está rodando muito forte na margem, né? Aí são os dados, esse gráfico da esquerda são os dados da balança comercial, né, bem na margem, desazonalizado, anualizado, rodando aí ao redor de 90 bi, né? Então, a gente deve ver um saldo parecido com isso para o ano como um todo, e o mais importante que isso é que, ao contrário de anos anteriores, né, que a gente tinha um grande saldo comercial, mas a gente não via os dólares no mercado de câmbio, dessa vez a gente está vendo esses recursos entrando aqui no mercado doméstico. E aí, obviamente, a gente nem espera que o que não foi internalizado lá atrás, porque a taxa de juros era baixa, ficou lá fora, né, numa conta do exterior das exportadoras, nem, assim, parte desse dinheiro já deve ter sido gasto com diminuição de dívida, pagamento de dividendos, etc. Mas se só do que vai entrar de balança comercial aqui para frente, né, que vai ser exportado fisicamente, se esses recursos entrarem no país, né, isso daí já vai ser um grande fluxo cambial, que foi justamente o que a gente defendeu aí no call do mês passado. Tá? Então, acho que é bem importante ver isso daí. O mercado de câmbio, a despeito das turbulências globais, tem estado aí bem irrigado, e aí basicamente irrigado pela economia real, né? Então, a gente espera que isso daí sirva como um amortecedor, né, para o país, dado a turbulência global. Obviamente, de novo, se a turbulência global for muito mais forte, né, isso daí não tem como o Brasil ficar incólume, e aí a gente volta, né, a uma preocupação maior aqui com a economia doméstica, porque se só o câmbio salva e o câmbio não salvar, né, eu acho que a gente pode estar numa posição pior, mas, enfim, a gente está monitorando aí os riscos mas pelo menos a gente tem que reconhecer que o Brasil, apesar dos pesares, está relativamente, em relação a outros pares,
mais bem preparado dessa vez, tá? Bom, da minha parte que eu tinha para falar é isso, vou parar por aqui e vou seguir com o Calabrese para ele continuar nosso call, tá? Obrigado a todos.